Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Middle Risk VIGI11 da Valora. A gente vai ler o relatório do mês de fevereiro, como vocês já estão vendo aqui algumas coisas que eu marquei, mas antes de entrar na leitura do relatório propriamente dita, vamos passar alguns números, algumas informações importantes para você. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um equivalente a um dividend yield de 14,50%, o que é um bom dividend yield, principalmente considerando que esse fundo, assim como todos os outros fundos imobiliários, é isento de imposto de renda e ele está com P sobre VP 1. Por que tem essa relação? Exatamente porque quando o P sobre VP está em 1, a cota do fundo nem está barata nem está cara, mostrando que esse dividend yield é, digamos, um dividend yield real, porque se ela estivesse barata, se a cota estivesse barata, isso estaria aumentando o dividend yield, estaria dando um fake, um dividend yield um pouco fake, mas aqui é como se fosse um dividend yield real, de 14,50% ao ano. E como ele é um middle risk e não um high yield, esse dividendo está muito bom. O patrimônio líquido do fundo é cerca de 1 bilhão. A gente vai ler isso daqui a pouquinho, mostrando aqui no relatório. O número de cotistas é muito top, 240 mil. Ele já também tem 6 anos na bolsa, então isso também mostra porque que ele tem uma quantidade de cotistas tão boa assim. E ele ainda é um fundo de base 10, que é mais fácil de ter cotistas, tem uma quantidade maior de cotistas, porque é mais fácil você comprar. A liquidez diária dele também é muito top, 4 milhões, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. E o último dividendo distribuído por eles, vocês já devem estar lendo aí, foi de 11 centavos. 11 centavos, meus amigos, considerando o dividend yield do mês, foi equivalente a 1,12%. Falando para vocês, que é mais ou menos essa faixa de 1,10, entre 1 e 1,10, é o que os fundos de papel high yield estão pagando nos últimos meses, principalmente esses que são indexados ao CDI, como é o caso aqui do VIGI11. O VIGI11 basicamente é um fundo, pode-se dizer 100% CDI. Ele tem 1,5% de IPCA, mas isso é praticamente desprezível, né? Então a gente vai agora começar a leitura do relatório propriamente dito, e a gente vê aqui que ele fala que a totalidade do patrimônio líquido alocado em CRIs, que ele basicamente só trabalha exclusivamente com CRIs. Ele é um fundo, como o pessoal chama, puro sangue, não tem outra coisa que não seja CRI, porque tem alguns que tem outras coisas, e ele não, ele só tem CRI, além dele ser um fundo 100% indexado ao CDI, como eu já falei para vocês, praticamente 100%, né, 98,5%. Ele tá com 48 operações na carteira, 48 CRIs, um total investido de 1 bilhão e 67 milhões, mas aí é porque ele está considerando a alavancagem do fundo. Na realidade, esse não é o valor que o fundo realmente possui de patrimônio líquido, porque aqui considera a alavancagem. Ele diz que a totalidade está em 48 operações diferentes de CRI e dando esse total de 1 bilhão e 67 milhões. Aí diz, os demais recursos estão investidos em caixa. No mês de fevereiro, ele adquiriu um total de 7 milhões em 2 CRIs, 2 operações, uma que já existia na carteira, ou seja, ele apenas aumentou a posição, e uma nova operação que foi o CRI Gilberto Sabino, no valor de 6 milhões. Então sobrou 1 milhão nessa outra operação que ele já tinha na carteira, que ele não citou qual era. Ele também recebeu no mês de fevereiro 24,1 milhões entre amortizações e quitações, considerando também a quitação final do CRI Cotoxó e do CRI IU. Tem mais de um CRI dessa IU. Esse aí foi apenas um deles. Os rendimentos, como a gente já viu, foi de 11 centavos. No mês passado, para quem viu o meu vídeo, deve ter visto que eu novamente falei que poderia ele não pagar 11 centavos. E novamente ele veio e pagou 11 centavos. Nesse mês eu vou dizer que ele vai pagar 11 centavos, mas só para me desmentir, provavelmente ele paga 10. Se liga, eu vou dizer que ele vai pagar 11, mas no mês que vem é capaz dele pagar 10 só para me desmentir. Que já acho que é o terceiro mês que eu digo que não acredito que ele vai manter os 11 centavos e ele vai, pá, manter 11 centavos. Então vamos ver se ele dessa vez muda. Essa questão do evento subsequente, no mês passado ele também falou em evento subsequente, só que ele não citou nesse relatório desse mês qual foi esse evento. É até estranho, porque ele fala de um evento que está acontecendo no mês de março, que ele deveria comentar com mais detalhes no relatório do mês seguinte. Ele fez em fevereiro, era para ter comentado com mais detalhes e não comentou com mais detalhes. Tá fazendo a mesma coisa aqui. Provavelmente no próximo relatório ele não fala mais nesse evento, só porque ele já citou nesse relatório do mês de fevereiro. Então, ele fez um investimento adicional, ou seja, aumentou a posição em um CRI existente no fundo de 1,5 milhão. Só que ele também não diz qual é o CRI. Vamos então aqui para a DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui VIGI11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Tá pensando em colocar na sua carteira? Que outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus fundos imobiliários de papel, eu digo quais são os meus. Meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, não perca mais. Inscreva agora, deixa aquele likezão, que é importante para ajudar a gente a bater a nossa meta de 250 views, que é o que a gente tá pedindo em fundos imobiliários, uma meta muito pequena, para a gente trazer mais uma vez, no próximo mês, no mês de abril, mais uma leitura do relatório do mês de março, aqui do VIGI11 para você. E não esqueça de ativar o sininho, que é importante para você assistir o vídeo
assim que sair. Assim que sair, você assiste, porque assistindo assim, o YouTube ajuda a divulgar para mais pessoas e assim a gente bate as metas com maior facilidade. Vamos ver aqui. Essa DRE é uma daquelas que eu não gosto muito, mas não é das piores, porque pelo menos ele coloca 3 meses. Para mim, o mínimo seria 6 meses e o ideal seria 12 meses, mas infelizmente aqui só são 3 meses. Vamos lá. Eu já tinha comentado desse detalhe aqui, que no mês de dezembro ele teve uma receita de juros de CRIs de 12.789.000 e em janeiro, que deveria ter dado menos, apesar de ter 2 dias úteis a mais, porque aqui teve queda da Selic, ele veio com essa receita absurda aqui de juro de CRIs, de 14.115.000. No máximo ter dado um valor maior, por causa dos 2 dias úteis a mais. Para quem não sabe, como esse fundo aqui é basicamente um fundo 100% CDI, quanto mais dias úteis, mais receita de juros. Quanto menos dias, menos receita de juros. Então faria sentido sim que tivesse até um pouquinho mais de receita, mesmo tendo a queda de meio ponto percentual que aconteceu em dezembro e também aconteceu em janeiro. Mas não tão grande a diferença, como teve aqui de cerca de 1.300.000 desse mês para esse. Mas houve. A gente não sabe por que, mas houve. Tem um detalhe que aqui nesse mês de dezembro, a negociação de CRIs renderam 733.000 e deu uma compensada na receita total, porque nesse mês de janeiro foi um prejuízo na venda de CRIs. Em compensação, aqui teve uns outros ativos que a gente não sabe exatamente o que é, que rendeu apenas 257.000 e aqui 653.000, cerca de 400.000 a mais. No final das contas, o resultado, que é o lucro líquido, foi bem menor em dezembro, porque além das receitas aqui terem sido maiores, as despesas aqui foram absurdas. E absurdas por quê? Porque o Vigi, assim como o Vigia, o seu irmão lá dos Fiagros, cobra taxa de performance nos últimos meses de cada semestre, ou seja, em junho e em dezembro. Ele cobra taxa de performance. O valor normal da despesa com taxa de administração, taxa de gestão, é cerca de 2 milhões, como a gente vê aqui, 2 milhões, aqui 1.800.000, mas no mês de dezembro tem a taxa de performance, que é acumulada durante 6 meses para ser pago no último mês do semestre. Então foi quase 4 milhões aqui de taxa de performance. Por isso o resultado foi bem menor. Só que o fundo tinha dinheiro em reserva. E ele fez o quê? Colocou dinheiro em reserva e o resultado, que foi apenas 8 milhões, resultou numa distribuição de 11.354.000. Ele colocou praticamente 3.300.000 da reserva para pagar 11 centavos e manter um nível assim alto de distribuição de dividendos. No mês de janeiro, ao contrário do mês de dezembro, ele não só não precisou tirar dinheiro da reserva, como colocou o dinheiro na reserva. Ele colocou cerca de 1.400.000 na reserva e pagou os 11 centavos novamente. Agora, no mês de fevereiro, eu já falei no vídeo passado que eu previa que realmente houvesse uma queda. Por quê? Porque teve mais uma queda de meio ponto percentual da Selic no mês de janeiro e tinha a questão que fevereiro tinha menos dias úteis. Fevereiro teve 3 dias úteis a menos. Então foram 2 fatores negativos diminuindo a receita do fundo. E a receita caiu substancialmente. Se a gente verificar aqui de dezembro para cá, desconsiderando esse mês excepcional, que a gente não sabe o que aconteceu para ter tanto dinheiro assim, caiu cerca de 900.000. Basicamente foi isso, 900.000. Arredondando aqui, de dezembro para fevereiro, o que faz sentido. Foi um dia útil a menos de dezembro para fevereiro, a diferença. E ainda teve a questão da queda da Selic. Teve a queda da Selic de meio ponto aqui em dezembro, que refletiu em janeiro, e teve a queda de meio ponto de janeiro, que refletiu em fevereiro. Ou seja, daqui para cá caiu 1 ponto percentual na Selic. E ainda teve um dia útil a menos. Então faz sentido ter essa queda de cerca de 900.000. Com isso, a gente vê que, apesar da despesa ter sido baixa no mês de fevereiro, o resultado, ou seja, o lucro líquido, foi cerca de 10 milhões e meio, o que era suficiente para pagar somente 10 centavos. O que é que o fundo fez? Pegou o dinheiro que tinha na reserva e complementou para pagar 11 centavos, novamente mantendo esses 11 centavos aí por mais um mês. Só que, um detalhe que eu já falei no vídeo anterior, é que esses valores que estão mostrando aqui nas reservas tem algum problema. Eu falei isso no vídeo anterior, comparando os meses de novembro, dezembro e janeiro, e eu vou complementar agora. No mês de janeiro, ficou registrado que tinha apenas 1 centavo lá. Pelas minhas contas, eram 2, mas lá no registro do relatório do mês passado tinha apenas 1. Como ele usou praticamente 1 centavo da reserva, na realidade foi mais de 1 centavo, para complementar esse ganho aqui, era para ter ficado 0 centavo e ficou 1. É como se não tivesse sendo atualizado aqui. Basicamente é isso. Mas se tivesse certo, pelas minhas contas, que seria 2 centavos, aí sim, faria sentido. Tá 1 agora. Só que a gente não sabe o que é que tá acontecendo. Para mim, os valores de novembro, dezembro, janeiro das reservas estavam errados. Como eu falei, comentei com detalhes no vídeo passado. E agora esse pode estar até certo, porque como eu falei, pelas minhas contas era para ter 2 centavos na reserva no mês de janeiro. E tirando 1 centavo, ficaria 1 centavo como tá aqui. Mas quem sabe o que é que tá certo aqui, já que parece não estarem prestando muita atenção
esses valores que estão colocando aqui. Chega na carteira de ativos do fundo, mais uma vez, mostrando que o fundo, como eu falei para vocês, é 100% atrelado a CRIs, ele não tem nada na carteira que não seja CRIs, e ele tem apenas 3 ativos que são indexados ao IPCA. São esses 3 que eu estou marcando aqui para vocês, e que totalizam 1,5% apenas. Então ele basicamente é um fundo 100% indexado a CDI, mas tem esse 1,5% aí dentro do fundo ainda de IPCA. Sempre lembrando a questão que é preocupante da Elbor, que a Elbor tem vários, eu destaquei aqui em vermelho, vários CRIs dela. Alguém pode até dizer assim, ah não, esse aqui é Patel Mongilar, não é Elbor não. É da Elbor, pessoal, para quem não sabe, esse Patel Mongilar. Então você vê aqui que ela tem nada mais, nada menos que 7 CRIs, 7, meus amigos, não é pouco não. E lembrando que a Elbor não tem rating, ó, aqui é a coluna dos ratings. Quando uma empresa é mais segura, ela tem sempre um rate de alguma instituição aí que diz que ela tem um rate, seja ele AAA, AA, BB, e ela não tem rate nenhum, é sem rate. E mesmo assim tem esse monte de CRIs. Ainda bem que as taxas não são altas, são taxas praticamente high grade, quase chegando no middle risk, mas ainda são consideradas high grade aí, ou seja, taxas baixas, taxas que normalmente são feitas com empresas muito seguras, que tem muito crédito na praça, mas o problema aí é porque é cerca de mais de 30% da carteira, ou seja, quase um terço da carteira é só Elbor. Digamos que dê um problema na Elbor, é complicado, é uma concentração muito grande que para mim é quase que inaceitável, mas o Vigi, espero que esteja sabendo o que é que ele tá fazendo. É porque eu sempre me lembro da questão da Valora ser a mesma do Vigia, e lá no Vigia, com apenas um devedor com problema, tá tendo toda uma complicação no Fiagro, no caso. E o devedor lá é apenas o equivalente a 9% da carteira. E aqui esse tem mais de 30% da carteira. Só você somar aqui os percentuais dele para você sentir quanto é o valor aqui na carteira. É mais de 30%. Aí eu marquei também esses em destaque, que são os poucos CRIs de empresas com rate. Então tem a Tecnisa, que é rating A, que o CDI é até mais caro do que o CDI das Elbor, com 3,75. Isso aqui já tá no middle risk. Temos mais essa RNI, 2 CRIs da RNI, ela é A-. Agora esses CRIs estão com taxas bem baixas, apenas CDI mais 1,70 e aqui é um CDI mais 2. Temos também os CRIs da General Shop, que é AA, e PCA mais 5, muito baixa também essa taxa. Essa é uma taxa praticamente inferior até a do Tesouro IPCA+, baixíssima essa taxa. E tem da Redditor AAA com IPCA mais 6,10, que é uma taxa de pai para filho, viu? PCA mais 5%, enquanto o Tesouro IPCA+, está IPCA mais 5,6. Tá perdendo até para NTNB aqui. Então aqui temos os nomes dos devedores. Alguns desses aqui eu acho que nem é um nome de um devedor, e sim um nome de um empreendimento, que eu creio que o Patel Mongilar é mais o nome do empreendimento, não é o nome da empresa, que é a empresa que eu falei, que é a dona do Patel Mongilar, é a Elbor. Aqui a gente vê o segmento. Para quem não sabe, veja aqui que quase tudo é residencial. Cerca de 90% da carteira é ligada ao setor residencial. Aqui temos valores das dívidas dessas empresas. Aqui temos os percentuais do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Aqui temos as taxas, que quase todas são CDI, mais esse cupom aqui. Aqui no total temos aquele valor que ele mostra lá em cima, 1 bilhão e 67 milhões, o que dá 107,21%, ou seja, o fundo está exatamente 7,21% alavancado. Isso aqui é a base de compromissadas reversas, está aqui no total 71 milhões e 729 mil de dívida. Ele tem um caixa de 48 milhões e meio, basicamente, dívida total retirando o valor que tem em caixa, temos um caixa líquido negativo de 71 milhões e 729, que é o valor da dívida, excluindo o valor que ele tem em caixa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 250 views para trazer novamente no mês de abril a leitura do relatório do mês de março aqui do Vigi 11. E não esqueça de ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!